Galera, esse é o Pod Pink BJJ. A nossa proposta é fazer conexão entre mulheres através de histórias verdadeiras, reais, de outras mulheres que um dia se desafiaram, quebraram todos os seus paradigmas, romperam seus medos, foram para o tatame e estão treinando jiu-jitsu. Então você vai ouvir histórias de superação, histórias de transformação pessoal, o que foi que essa ferramenta do bem transformou, acrescentou na vida de cada uma delas. E eu tenho uma convidada muito especial hoje, Isabela, como você quiser chamar ela, daqui a pouco ela se apresenta. Sim. Seja muito bem-vinda, fica muito à vontade. Conversa entre amigas. Você está em casa, porque o Leônidas é uma casa para mim. Já vou puxar uma brasa da sardinha aqui para esse espaço que é maravilhoso. Então fica muito à vontade, a gente quer conhecer um pouquinho você. Então eu queria que você começasse se apresentando para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Perfeito, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Isabela. Começando pela história completa, eu tenho 27 anos atualmente. Eu sou advogada. Que legal. Ainda estou na faixa branca. Treino jiu-jitsu há 2 anos. Puxa! E é basicamente isso. Quem é Mora Isabela? Aqui na região de Curitiba? Moro em Curitiba. Voltei a morar em Curitiba agora no finalzinho de dezembro. Qual que é a tua área dentro do direito? Basicamente o civil. Adoro a área bancária, essa parte para mim é maravilhosa. Bacana. E agora também estou começando a estudar um pouco mais para concurso. Bacana. Então, ver as portas que vão se abrindo. Faz tempo que você atua nessa área? Eu tenho a OAB, já vai fazer 4 anos mais ou menos, e atuei desde sempre. Essa experiência já. Trabalhei no escritório de direito bancário desde estagiária, fui assistente jurídica, fui advogada e saí no ano passado de lá. Então, tenho uma bagagem grande já dentro do direito. Muito bacana. Conta pra nós, Isa, qual foi o pontapé inicial? Por que você foi treinar jiu-jitsu? Você já fazia outras artes marciais? Tinha conexão buscar o jiu-jitsu? Conta um pouco pra nós, como é que começou isso? A minha história com artes marciais, na verdade, começa quando eu tinha 5 anos. Uau! A escola onde eu frequentava, ela tinha judô. E os meus pais contam que eu era sempre um destaque muito positivo. Na época eu era um pouco maior que a maioria do pessoal, então eu treinava basicamente com os meninos. E eles sempre incentivaram a participar desse esporte. A escola, assim, em si, falou, não, coloca ela numa luta, que ela vai se desenvolver. Acabou que, por questões financeiras, era uma época diferente, não tinham tantas escolas também. A arte marcial... Aqui em Curitiba? Isso, aqui em Curitiba mesmo. A arte marcial não era algo tão falado assim, tão conhecido e tão acessível também. E acabou que isso ficou de lado. Aí agora foi, mais ou menos em 2023, um colega meu de trabalho, na época ele fazia judô no Sesc da esquina, aqui no centro de Curitiba, com o Sensei Altino. Ele me convidou para ir fazer uma aula. Quando eu comentei que fazia judô anteriormente, fui, fiz mais ou menos uns 6 meses de judô. E daí coincidiu o período de férias e tudo, acabei me afastando. E por influência da família e de amigos próximos, não, vamos lá, conhece. É do lado de casa, é pertinho. O jiu-jitsu, Eu tinha um pouquinho de preconceito, assim, por ter a base do judô. Eu achava que só o judô era interessante por conta de... Ah, não, o jiu-jitsu vai ficar muito preso, eu não gosto tanto de contato físico. É uma luta mais de solo. Então, eu tinha esse preconceito, sabe? Aí acabou que eu falei, não, vamos lá, né? Vamos nos permitir conhecer. Aí eu fui e conheci a Marina e o Leandro. Na primeira aula experimental, nossa, eu fiquei completamente apaixonada. É um ambiente muito acolhedor, que você se sente realmente à vontade. Eles são muito queridos. Nossa, foi assim, eu voltei pra casa outra pessoa. Eu falei, gente, tenho que ir, eu vou dar um jeito, eu vou. E acho que coisa de 1, 2 semanas ali, questão de organização de horário, eu já comecei e nunca mais parei. Aí, isso foi 2024. Aí, no ano passado, acabou que eu tive que me mudar em maio. Me mudei pra Floripa. Puxa! Aí, assim, o jiu-jitsu, ele é uma família. Independente de onde você esteja. Então, em todas as escolas que você vai, você é muito bem acolhido, seja faixa branca, roxa, azul, todas. E aí eu fui pra Floripa passar uma temporada lá, conheci a Anama Studio de lá, com o professor Erlon.
Fiz algum tempo, acho que eu fiz mais ou menos uns 2, 3 meses de luta lá com eles. E assim, o mesmo ambiente que eu tinha na Grace / Ecoville, eu tive lá em Floripa. E eu passei por algumas outras cidades, como por exemplo Joaçaba. Sim. Fui treinar em Joaçaba também, fui muito bem acolhida. Passei por Canoinhas, que foi onde a Marina comentou que ela e a Karina, que é uma outra colega nossa, foram me visitar e a gente foi treinar juntas. E assim, é uma extensão realmente da família, porque eu não estava aqui presente e mesmo assim elas foram até lá, a gente teve uma luta juntas, sabe? E isso me fez voltar aos tatames. E aí quando eu voltei para Curitiba, não tinha como eu não voltar para Ecoville, pro jiu-jitsu, porque assim, eu tenho transtorno de ansiedade. E isso desde que eu era criança, é uma coisa assim bem pessoal, mas enfim, o jiu-jitsu me ajudou muito. E me ajuda todos os dias. Porque a mulher, ela carrega uma pressão maior, não tem como tratar de uma forma diferente. Então, questão de casa, responsabilidade com o trabalho, com família, isso acaba impactando muito na gente em como a gente se enxerga. Então, em casa eu sou Isabela filha, eu sou Isabela esposa, aí eu sou Isabela sobrinha. Agora, a partir do momento que eu estou no tatame, eu sou só Isabela. Eu sou só Isabela, faixa branca, todo mundo descalço, né? Com uma roupa de pano, todo mundo igual. Sim, todo mundo igual, todo mundo descabelado e todo mundo muito feliz de estar ali. E assim, para quem nunca treinou, eu acho que é uma experiência que você não deve pular na sua vida. De você ir um dia estar disposto, porque ali não existe ego, não existe disputa de força, não tem espaço para isso, é um espaço de aprendizado, é um espaço aberto a todos. E assim, nesse ponto de ansiedade e outras questões até, o jiu-jitsu ele realmente me salvou em diversas oportunidades. Entendi. Então você podia dizer que a Isabela se cobra muito? Você acha que a tua régua é lá em cima? Meu Deus! Isso gera uma ansiedade? Gera, com certeza. E assim, eu já estou há 2 anos na faixa branca. Então a minha régua de já não deveria estar na faixa branca, ela já está faz tempo sendo cobrada. E assim, a partir do momento que você está no tatame, você tem que entender que essa tua régua ela não existe. Não existe. Não. Você tem que dar o seu 100%, seja ele em qual dia for, mesmo que naquele dia você consiga dar 10%. Isso aí, mas é o teu 100%. Mas é o teu 100%. Isso aí. Então, isso faz com que essa minha questão de ansiedade e tudo mais, ela abaixe, assim, e eu consiga, sabe, desfruta, né, daquele momento. Aproveitar aquele momento. Eu falo pra minha família que eu entro no modo sobrevivência ali dentro e não existe mais problema, não existe mais multa, não existe mais processo, nada. É só ali, é só as meninas ou é só o misto ali que às vezes eu faço. Sim. E é maravilhoso. É isso que eu ia te perguntar. Então você tá numa turma mista, feminina, depende do dia que você vai. Isso, depende do dia. Na maioria eu faço o treino feminino. Entendi. Nas segundas e quartas. Aí quando tem algum feriado, ou até mesmo no sábado, que daí é aula livre, daí eu faço misto. Ou às vezes eu emendo uma aula depois do feminino. Nossa, que energia. Quando a gente tá com a energia muito alta, aí eu faço misto também. E conta pra nós, assim, nesse ingresso, você falou que gostou muito, logo no primeiro dia você se apaixonou ali. Mas nesses 2 anos, que tipo de dificuldade você enfrentou? Pessoais, da própria atividade? Então, eu tive uma questão que agora eu vejo que foi uma dificuldade, é a questão do peso, porque eu estava um pouco acima do peso, mais ainda do que eu estou agora, mas isso impactava nos meus treinos, no meu rendimento, questão de mobilidade, isso para mim foi um ponto. Agora, fora dos tatames, nossa, me ajudou muito questão familiar mesmo, de estar próximo de outras pessoas e de estar aberta a conhecer. Eu tenho uma certa sensibilidade com o toque físico também. E nossa, o jiu-jitsu. Ela foi pro jiu-jitsu. E o jiu-jitsu me ajudou a desmistificar isso, de que tá tudo bem, né? Não vai acontecer nada. E assim, para mim isso é maravilhoso, assim, eu me redescubro a cada aula e a cada treino. Isso aí. É libertador, né? É libertador. E quando você vê, tá num ambiente controlado, né? Que você pode
se permitir algo ali, saber que vai terminar, e vai terminar bem, né? Sim. É seguro, né? Sim, e você começa a conhecer os seus limites. Isso. O limite do seu corpo, até onde você vai. Eu não vou aguentar. Quando já aguentou. E às vezes, eu tô com cólica, ou tô com uma dor na coluna. Tudo bem. Você respeita ali o seu momento. É verdade. E isso é uma questão de autoconhecimento também, que com o tempo a gente vai adquirindo, né? Bacana. Você consegue, Isabela, nesse pouquinho de tempo, essa jornada já de 2 anos, mas que é pequena, né? Sim. Se for comparar com alguns aí, perceber se você já influenciou uma outra pessoa ou uma outra mulher a também treinar? Olha, eu acredito que eu influenciei algumas. Que bom. Na verdade, a minha mãe e a minha irmã, elas querem começar a treinar, mas por questões de família e questão de gerenciamento de tempo, até agora tem que se organizar. Não tiveram oportunidade. Mas toda aula livre eu levo as duas lá para experimentar um pouquinho. E assim, dentro do tatame, quando começa uma aluna nova, assim, eu me aproximo muito para acolher. Porque eu sei que quando eu comecei, eu fui muito bem acolhida. Muito lindo. Então eu acho que de uma forma mesmo que indireta, a gente acaba influenciando também e trazendo as meninas, deixando um ambiente seguro. Sim. Porque também tem esse ponto de ser desmistificado mesmo. As pessoas, elas acabam tendo um certo receio de praticar uma luta, um esporte de contato. Acham que, né, vai ser algo muito impactante. Então, não. Quando chega gente nova, eu tento desmistificar isso e tá tudo bem. E vamos aos poucos. E eu acredito que nesse ponto eu acabo influenciando um pouco, sim. Que bacana. Muito bom, muito bom. Por mais mulheres como você, né? Que agrega, que aproxima, que acolhe. Né? Porque nós estávamos conversando antes de iniciar a gravação, como é difícil uma mulher parar e ter esse tempo só para ela, né? Sim. A gente acaba colocando tantas outras prioridades na frente de nós mesmas que, assim, você realmente criar o compromisso de ir 2, 3 ou até mesmo uma vez na semana, que é o que você consegue, de você ir fazer esse esporte, nossa, é maravilhoso, porque com o passar do tempo, até o seu cérebro começa a entender que você também é uma prioridade e que esse espaço também existe para você. E às vezes a gente quer ajudar tanto alguém, mas se não tá bem, como vai ajudar? Sim, sim. Né? É o que meu psicólogo sempre me diz, que a máscara de oxigênio primeiro sempre vai pra gente e depois pro próximo. Então, você estando bem, você consegue criar um ambiente bom e ajudar outras pessoas também. Muito bom, muito bom. Você já falou muita coisa de transformação na tua vida. Você consegue mensurar outras coisas que... Foi o jiu-jitsu que trouxe, você falou da tua saúde, né, de melhorar a ansiedade. Você falou, acaba perdendo peso, né, porque a gente tem aquela... E a gente acaba comendo direito também, né? Sim, se regra, você começa a se importar até com isso. Porque aí a gente é confrontado, né? Opa, né, não tô conseguindo, né? Que mais que você percebeu? Alguma coisa, você falou da sua mente, né, por questões de ansiedade, mas tem mais alguma coisa que você fala, nossa, a Isabela era assim, olha o que eu tô me tornando. A Isabela, ela era uma pessoa, de certa forma, perdida. Acredito que muito por conta da ansiedade mesmo. Entendi. Um certo apavoro de fazer as coisas rápido e resolver tudo para ontem. Com o jiu-jitsu, eu consigo entender que as coisas não são para ontem. Eu posso participar de uma aula 10 vezes e pode ser que eu não pegue a posição, que eu nem lembre sequer da posição, mas isso faz com que eu desacelere, sabe? Então, assim, vendo o passado para hoje, eu consigo racionalizar muito mais que bacana. Do que eu conseguia anteriormente. E isso se aplica a tudo, até nos treinos. Agora eu tô tentando ser um pouco mais calma, respirar um pouco mais e entender o que está acontecendo. Porque a partir desse momento a gente começa a tomar alguma iniciativa, alguma providência. Sim. Então, essa é a maior transformação que eu vejo, assim, em mim. Sim, respira, né? Tá tomando uma massa. Respira, postura e segue em frente. No teu trabalho lá, né? Que são muitos dados, né? Surgiu uma situação, respira. Sim. O prazo é tal, mas vai dar tempo, né? Para, deixa ali, relê. Sim. A mesma coisa com o jiu-jitsu. Não deu certo essa posição nesse dia, tudo bem. Semana que vem você volta nela, num próximo treino. E isso é libertador, assim, porque a gente acaba, como você falou, a minha régua é meio alta. Então a gente acaba com uma cobrança excessiva que não tem necessidade. No mundo real, não faz nem sentido tanta cobrança assim.
Então, esse desacelerar nossa, pra mim, maravilhoso. Acho que é a maior transformação e uma das melhores que o jiu-jitsu trouxe pra mim. Muda a mente, né? Por isso que muda o corpo, né? Muda a mente, completamente. E aí, acho que começa mudando a mente. Talvez a gente não perceba, né? Mas começa aí, né? Mudando a mente, né? E daí, nos treinos, você também já está mais aberto a conhecer novas pessoas e disposto a ajudar, seja de qual forma for. É um espírito de irmandade ali mesmo. Eu acredito Isso me impactou, sabia? Quando eu comecei a treinar. Eu não tive amigos assim em outro lugar, não é? Sim, quando eu comentei com a minha família que a Marina e a Karina iam até outra cidade para ir treinar comigo, todo mundo falou, nossa, mas... Como assim, né? Isso é o jiu-jitsu. É esse apoio, não importa onde você esteja. Elas conseguiram ir presencial, mas eu tinha outras meninas me apoiando ali virtualmente. Então, assim, essa irmandade na verdade, é uma segunda família que a gente acaba criando. E até por essa paridade ali no tatame, né? Que como você falou, todo mundo é igual, né? Sim, todo mundo é igual. Todo mundo é igual, independente da cor de faixa. A gente sabe que tem respeito e hierarquia e tudo mais. Mas ali, todos estão para aprender. Todos estão para evoluir, seja em qual aspecto for. E emprestar o seu corpo para alguém treinar, né? Sim, estar disposto a isso, né? Isso aí. O que é ser uma mulher no tatame? Porque, de repente, você podia ter uma visão, como eu tive uma vez na vida, de que acho que luta não é para mulher. Você ainda foi pro judô, né? Sim. Eu não tinha esportes assim. Sou muito mais velha que você. Aí que não tinha mesmo. Mulher optava por balé, natação. O que é ser uma mulher no tatame? Qual o papel que, de repente, você vai deixar um estímulo para quem está pensando, mas será, né? Será que é para mim também o jiu-jitsu, né? O que você entende que é ser uma mulher no tatame? Ser uma mulher no tatame é ser incrível. A partir do momento que você veste o kimono, que você coloca a sua hash, é realmente você se libertando de todas as estigmas, tudo que você tem criado na sua cabeça. É quase um recomeço. Entendi. Então, assim, eu vejo mulheres que treinam como mulheres incríveis. E não só no jiu-jitsu, mas seja em qualquer arte marcial, principalmente por conta do mundo atual que a gente vive, que a gente sabe que tem alguns problemas com violência e tudo mais, mas é muito incrível de ver mulheres cada vez mais fortes, cada vez mais unidas, e assim, eu tenho que defender muito o jiu-jitsu porque eu amo, mas assim, se às vezes não é o esporte que você se encontra, tem tantos outros. Isso aí, com certeza. Mas o tatame tá tão aberto. E a partir do momento que você põe o kimono, você realmente... Assim, você é forte. E você inspira. Eu vejo pela minha família mesmo, de esporte de contato mesmo, e luta feminina, eu sou a única que faz. Poxa! Então, assim, a minha afilhada agora, ela tem 1 ano e pouquinho, mas mesmo assim eu já vou e mostro pra ela. Até no treino misto ela foi junto. Que legal. Muito bom. Então, assim, essa influência de permitir que mulheres conheçam outras áreas também. Porque havia sempre um estigma de não pode, é um esporte masculino, não é pra você. E não. O jiu-jitsu, ele é muito mais do que força e qualquer outra coisa, ele é técnica. E é uma técnica que mulheres conseguem fazer. Então, assim, eu acho que isso é fundamental da pessoa que tem um pouquinho de vontade, ela ir experimentar e ela ver que é capaz. Que a partir desse momento que você vê que você é capaz, você se torna incrível. Porque não tem mais o preconceito próprio na sua cabeça ali mesmo. A barreira somos nós colocamos, né? Sim, essa barreira deixa de existir porque você se sente realmente inspiradora, incrível. Você se sente bem, sabe? Eu acho sensacional. Fora essa questão de cada um tem seu jogo, né? Sim. Aquilo que vai combinar com você. Sim. O que você vai evoluir melhor. E tem seu jogo, tem seu dia. É isso aí. E assim, você começa a entender o seu dia, o seu jogo. E a partir disso você evolui. E conhece o jogo dos outros também, né? Não faltar porque de repente não tá um dia bom pra você, mas vai, né? Nem que seja pra você sentar no tatame e assistir. Receber uns abraços, sei lá. Sim, ver gente, sair de casa. Isso é muito importante. Tudo isso é um certo respeito e um limite que a gente acaba impondo. E assim, para mulheres, deixar a casa, os filhos, todas as atribuições ali e ir pro tatame,
tem que ser, uma certa forma, uma prioridade, porque senão a gente vai acabar sempre colocando outras coisas. Sim, verdade. Então... Tudo surge, né? Tudo surge, não, mas tem que ser você que vai fazer isso. E é hoje, agora, nesse momento. Não, agora eu não posso. Daqui 1 hora e meia, assim, você me procura. Sim, então por isso que mesmo, às vezes, com dor, desconfortável, vai lá, senta, esteja disposta, porque alguma coisa você vai absorver, nem que seja um abraço. E é verdade. Um sorriso, então é... Que bom ver você aqui, sim, né? Sim. E você não faltou, sim. Né? Porque tudo acontece para não chegar lá. Sim. Quando a gente tá um pouquinho, começa, pelo menos eu no começo, né? Quando eu falei, não, eu vou começar. Nossa, é tanta coisa que acaba surgindo, e é isso, é aquilo, e resolve isso para ontem, trabalho até mais tarde. Não. Na segunda e na quarta eu não trabalho até mais tarde. Muito bom. Não há problema, eu tenho que ir. Você treina à noite? Eu treino à noite. Então tem que parar, parou tudo. Não tem desculpa, tem que estar lá. Sim, entendi. Era mais difícil para Isabela dizer não? Você acabava se envolvendo e tudo bem, então. Sim. Isso que o jiu-jitsu te ajudou? Completamente. Porque daí eu não tinha limites, assim. O que eu pudesse ajudar, o que eu pudesse fazer, eu faria. Hoje em dia eu já vejo de uma forma diferente. Que vai me impactar, vai às vezes acabar atrasando a minha jornada. E não só no jiu-jitsu, mas em todos os outros aspectos eu acabo conseguindo falar um pouco mais de não. Olha que ótimo, gente. Eu ouço todo dia a minha professora Vivi falar, eu tô no controle. Sim. Então, ela ontem ensinando uma passagem, ela falou, você tá vendo, gente? Enquanto eu empurro com a mão, eu tiro a minha perna, porque eu tô no controle, a perna é minha, eu tiro. Sim. E às vezes a gente deixa alguém ter esse controle, né? Sim, até mesmo no dia a dia a gente acaba esquecendo que a gente tá no controle. E isso é com relação a trabalho, a respeito com o próprio corpo, alimentação. Então, o jiu-jitsu, ele impacta de tantas formas que a gente não consegue nem mensurar, mas são todas muito positivas. É tudo e mais o rola, né? Porque tem gente que só pensa na luta em si, né? Sei lá, no campeonato. A luta é 100%. Pois é. O campeonato, às vezes, a gente nem participa. Sim, verdade. Eu fui em vi que não é pra mim. Então, isso que eu ia te perguntar. Pensou em competir? Você pensa que, por no momento, não? Eu competi já. Competi no ano passado no Campinec. Branca já foi. Já fui. Você queria se testar? Você queria ter essa experiência? Sim, eu queria saber como que era. E acabou que as meninas lá da Gracie Barra, todas se uniram ali. Bacana. E acho que 90% das meninas se inscreveram. Foi quase todo mundo inscrito para competir. O que eu percebo hoje em dia. Quando eu fui na categoria... Na última categoria, que não tem peso. Tá bom. Sabe? Não lembro o nome dessa categoria. Acabou que eu não tinha técnica suficiente para estar nessa categoria também. E perdi a luta. Mas isso fez, assim, com que eu abrisse meus olhos é possível. E na época eu estava treinando em Floripa e vim pro campeonato. Então os professores de lá, eles falavam para mim, se você ganhar, o que vai acontecer no dia seguinte? Você vai continuar sendo a Isabela, que trabalha, que treina, que tem família. Se você perder, o que vai acontecer? Você vai continuar sendo a Isabela que treina, tem trabalho, tem família. Então, assim, a gente acaba colocando uma pressão tão grande na cabeça que, pra mim, competir foi muito bom nesse sentido. Eu ver que tá tudo bem. Eu perder, eu ganhar, não vai fazer uma grande diferença nesse momento atual que eu tô vivendo. Então, eu gostei de competir. Acredito que não vou competir novamente, porque foi uma pressão muito grande. Mas foi uma experiência muito válida e que eu acho que quem ainda não competiu deveria pelo menos uma vez tentar. Sim. Deve ser incrível ganhar, né? Sim. Mas eu ouço quem perde dizer, porque eu perdi, eu aprendi algo. Sim, eu vejo o vídeo da minha luta e eu consigo ver aonde eu errei. Que legal, muito bom. Eu tentei puxar para a guarda e não puxei. Então, assim, a partir disso, eu consigo entender que para eu puxar para a guarda, eu preciso levantar o quadril, sabe? Eu preciso me movimentar mais. Legal. Então, é com os erros que a gente acaba aprendendo. Sim. E, de novo, o jiu-jitsu, ele não tem espaço para ego. Então, você tem que estar lá disposto e sabendo que você pode ou ganhar ou perder. Então, você tem que aprender das duas formas. Isso aí, ótimo. Você falou um pouquinho antes
desse mundo atual, de violência. Vamos falar um pouquinho de defesa pessoal para a mulher, né? O que impactou sua vida? No caso das escolas Gracie Barra, a gente tem aquele momento de defesa pessoal no início da aula. Outras escolas devem ter também, não sei. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos assistindo como é que transformou a tua forma de encarar uma situação de perigo, de se expor a uma situação, né, de um desconhecido. O que você quer compartilhar sobre a defesa pessoal? A defesa pessoal, infelizmente, ela está se tornando algo fundamental para as mulheres, principalmente. É um cenário muito violento, o que a gente está vivendo hoje em dia. E, assim, o jiu-jitsu, ele me trouxe, não vou falar uma certa segurança, porque a gente não sabe o dia de amanhã, enfim, como a gente reagiria. Mas me fez ver com outros olhos algumas situações, onde às vezes eu acabava me colocando em perigo sem nem prestar atenção, sabe? Sem nem saber. Então fez com que eu ficasse muito mais atenta a certas situações, certos comportamentos das pessoas ao meu redor. Então a defesa pessoal, além da violência física, ela vai também para a violência psicológica. Então você começa quando você tem os seus próprios limites, você começa a enxergar quando as pessoas passam desse limite, quando as coisas começam a ficar um pouco diferentes. Então, assim, a defesa pessoal, ela é extremamente importante, extremamente fundamental, que pelo menos as mulheres saibam o básico, sabe? Não digo que você vai, igual a gente vê em alguns casos, que as mulheres conseguem dominar, fazer um mata-leão. Isso aí é uma questão de técnica, do momento da pessoa mesmo, de estar se sentindo segura para tanto. Mas é uma questão de você saber o seu limite, saber o que você é capaz, porque às vezes a gente acaba até duvidando da nossa própria capacidade e a gente, infelizmente, precisa estar pronto para essas situações. Isso aí, excelente. Isa, adorei conversar com você. Eu me identifiquei muito com ela, você falou várias coisas aí que para mim foi muito semelhante. Eu queria que você dissesse mais alguma coisa, alguma consideração que nós não compartilhamos. O tempo parece, sei lá, que vai demorar muito, mas quando a gente veio, falou sobre tudo, né? É um papo muito gostoso, você é uma menina muito inteligente, amei mesmo te conhecer. O que foi que nós não conversamos que você gostaria de deixar para as mulheres que estão nos ouvindo, para as famílias que estão nos ouvindo? Para as mulheres, eu gostaria de pedir que vocês conhecessem o jiu-jitsu. Se você tem aquela pulguinha atrás da orelha, aquele mínimo de curiosidade, não deixa essa curiosidade morrer, não deixa para amanhã, sempre tem uma escola próxima. Eu treino na Gracie, mas tem inúmeras outras escolas que podem te acolher ali. Então, saiba que o tatame está sempre pronto, esperando por vocês. E as mulheres também estarão lá, os homens também estarão lá. E é um ambiente muito respeitoso, que às vezes a gente acaba tendo algum estigma. Mas, assim, se liberte de todo preconceito, o ego, a individualidade que às vezes você tem e se permita conhecer algo novo. Muito bom. Ainda está no começo do ano, eu sei que tem muita gente que fez metas de ano novo, de conhecer, de começar um novo esporte. O jiu-jitsu é uma grande oportunidade e é uma família enorme. E para as famílias, deixo o convite geral também para treinos. Tem kids, tem juvenil, tem adulto, tem GB1, GB2, GBF. Tem então, os mais velhos, maduros, sim, né? Tem toda a idade área para todo mundo. Ele é uma grande família que a gente tem. E, assim, não tenho nem como descrever o quanto me ajudou e o quanto, às vezes, pode ajudar quem está passando por uma situação delicada. Só por você ir e conversar com outras pessoas, conhecer e se permitir viver aquele momento, sabe? Então, o meu convite meu recado seria um convite aberto a todos para que conheçam e se permitam treinar. Muito bom, gente. Se você ficou até aqui conosco, curta, compartilhe, deixa um comentário para a Isa. Ela vai amar. Manda esse vídeo para alguém. Isa, eu quero te agradecer muito por você poder ter vindo, né, feito esse convite, você conseguiu estar aqui conosco. Deus te abençoe. Que tudo aquilo que você está fazendo no jiu-jitsu possa impactar cada vez mais outras mulheres, possa transformar a sua vida ainda mais. Quem sabe daqui a pouco a gente não conversa de novo, você vem contar outras novidades. Pode deixar, muito obrigada pelo convite, foi uma honra e eu realmente adorei a nossa conversa. Que bom. E eu espero que mais e mais mulheres possam se sentir inspiradas
tanto a participar do jiu-jitsu quanto a virem participar do podcast também. Suas histórias, sim, né? Comentem, compartilhem. Muito obrigada mesmo pelo convite, foi uma honra. O prazer foi minha, honra foi minha. Gente, obrigado. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.